Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar para comentar a respeito do debate de ontem entre Donald Trump e Kamala Harris. Era para eu ter publicado esse vídeo muito mais cedo, peço perdão para vocês. Eu tô tendo uma tosse horrível com esse clima e aí eu não consegui gravar, mas agora a situação tá um pouco menos pior, tá? Vamos lá, gente. Ontem, antes do debate começar, inclusive, o objetivo da campanha da Kamala Harris era muito claro. O objetivo era fazer com que o encontro fosse totalmente focado no Donald Trump, que a discussão no entorno desse debate fosse a respeito do Trump e do seu governo. Porque isso está, na frente de um objetivo maior da campanha como um todo, que é transformar essa eleição num referendo sobre o governo Trump. Fazer com que a população vote pensando no governo Trump e não pensando na figura da Kamala exatamente, focado assim, você quer que aquele cara volte ou não volte. Esse é o grande objetivo. Porque com isso, gente, você afasta, por exemplo, a possibilidade de se discutir profundamente a questão das mudanças de posição da Kamala Harris com o passar dos anos. Em algumas pautas específicas ela mudou de opinião, e essa mudança de opinião ela é vista pela sua campanha em grande medida como pontos fracos. Tá legal? Também focando no Trump, você despista um pouco a discussão a respeito da imigração, que é algo que vem incomodando boa parte do eleitorado, e não só do eleitorado republicano, ao longo dos últimos anos. Muita gente enxerga mal a política de imigração do Joe Biden, ou a falta de política de imigração do Joe Biden, ok? Então são assuntos esses, a respeito da Kamala, que só trazem prejuízo para ela, mesmo que seja um prejuízo muito, muito pequeno, que podem ser prejuízos muito pequenos, não necessariamente são. Então, como que você se afasta disso? Transforma o Trump no assunto. Transforma a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2023 em assunto. Transforma a política sobre Covid em assunto. Transforma a política internacional do Trump em assunto. Tá? Essa era a ideia, era o que a Kamala Harris pretendia para o encontro de ontem. Ok? O Biden, por exemplo, no debate de junho, tinha esse objetivo também. E falhou miseravelmente. A postura dele no debate não só fez com que o assunto não fosse Trump, e mais, não fez nem sequer que o assunto fosse realmente a imigração, que o assunto realmente fosse críticas ao seu governo. O assunto virou a aptidão e a capacidade do Biden de ser presidente, do ponto de vista ali da idade, do ponto de vista da sanidade mental. Tá? Aquele debate foi catastrófico para o Biden, muito em razão disso, né? Bom, e a Kamala teve um tremendo sucesso nesse objetivo, gente. Ela fez perfeitamente o que pretendia. Perfeitamente. Tá? Desde o primeiro momento do debate, foi a primeira vez que ela e o Trump se encontraram presencialmente. Eles nunca tinham nem se visto pessoalmente, nunca. Mesmo em 2020, quando você teve ali a disputa Biden e Trump e ela era vice e tudo mais. Tá? E a Kamala, por exemplo, ela chega e vai até o púlpito do Trump para cumprimentá-lo. É o primeiro cumprimento em debate que você tem desde a eleição de 2016. Né? O Trump acabou com esse acontecimento que era muito habitual nas eleições presidenciais. E ainda se apresentou Kamala Harris, né? E o Trump respondeu, divirta-se. Então a Kamala ela já chega ali como alguém que está dominando o espaço, como alguém que está se destacando no momento em que entra no palco, ok? E ela segue, logo em seguida, jogando uma série de provocações contra o Trump. Mas várias, gente. Ela diz, por exemplo, que os apoiadores do Trump saem antes dos seus comícios porque eles são muito chatos, porque as coisas que ele fala não fazem muito sentido e tudo mais. São comícios entediantes. Ela fala também que ele herdou as suas riquezas do seu pai, que não é que ele construiu elas ao longo da vida. Ela se refere à derrota eleitoral dele em 2020 como uma demissão por parte de 81 milhões de pessoas, fazendo uma indireta ali com o programa O Aprendiz, que o Trump apresentou, né, que tem a famosa frase lá, você está demitido, você foi demitido por 81 milhões de pessoas. Quando ela faz essas críticas todas, quando ela ataca o Trump se utilizando desse tipo de argumentação, ela está ferindo justamente a parte mais forte do Donald Trump, que é o ego. O objetivo dela é ferir o ego do Donald Trump.
tá? E isso não é pra, o eleitorado vai olhar e vai falar, vou votar nela porque ela falou que o Trump foi demitido por 80 milhões de pessoas, eu vou votar nela porque o Trump, não vou mais votar no Trump, ou tava em dúvida, não vou votar nele porque ela falou que os comícios dele são entediantes, tá? Não é isso. Essa foi a parte da estratégia dela de fazer com que o Trump ficasse irritado, que ele perdesse a cabeça, tá? O objetivo era meramente desestabilizar ele para não permitir que ele a atacasse. Não permitir que ele conseguisse ter capacidade de atacá-la. E que ele se sentisse obrigado a responder essas críticas todas num momento, durante a sua fala, em que ele poderia estar falando, ô Câmara, e a questão da imigração, a política de imigração do Biden tá uma porcaria, né? E a questão aí, você pensava isso em 2019, agora pensa isso, como assim, você mudou do nada? Tá? O Trump não conseguiu fazer isso. Porque ele mordeu a isca, gente. Perfeitamente, ele mordeu a isca perfeitamente. Foram vários momentos em que ele caiu nas provocações. Por exemplo, teve um momento em que, no momento em que a Câmara citou ali sobre o abandono dos comícios, junto com isso, ela falou, olha, a única coisa que você, eleitor, vai ouvir dele é ele falando dele próprio. Ele não tá ligando para vocês. Percebam, prestem atenção, Donald Trump, ele não fala sobre vocês, tá? Ele não vai em nenhum momento falar algo a respeito das suas necessidades, dos seus sonhos e desejos. Ele vai falar sobre o que ele quer para os Estados Unidos e tudo mais. Existe uma crítica aí, sim, que pode ser bastante interessante pro eleitorado. O Trump, na hora de responder isso e falar, não, isso não é verdade, eu tô preocupado com você. Não, o Trump vai e foca em responder sobre os comícios deles serem esvaziados. Porque ele ficou irritado, porque feriu o ego dele. Tá? Então funcionou muito bem. Funcionou muito bem. A resposta dos comícios também, né? Temos os maiores comícios, os comícios mais incríveis da política. Bom, e gente, até no momento em que se colocou um outro ponto fraco da candidatura da Câmara, que é a questão da gestão Biden, né, a respeito da retirada das tropas estadunidenses do Afeganistão, o Trump não conseguiu aproveitar, surfar nessa pauta, tá? Ela transformou isso, a Câmara conseguiu transformar isso numa crítica ao Trump, dizendo que ele negociou um dos acordos mais fracos que você pode imaginar com o Talibã e convidou os seus líderes para Camp David, que é o retiro, né, rural dos presidentes dos Estados Unidos, tá? Então ela assim, pega a coisa, né, faz uma reflexão muito rápida sobre como isso foi no governo Biden, porque é uma pauta que para ela é ruim que seja discutida, e joga pro Trump. E aí o Trump se atrapalha também na hora de responder, se desestabiliza também na hora de responder, tá? Nos poucos momentos em que o Trump foi pra cima, em que ele não estava ocupado se defendendo, ele foi pra cima, gente, atacando a sanidade mental do Joe Biden, tratando Joe Biden como um senhorzinho que precisava ser cuidado pelo sua vice. Ele foca nisso em vez de focar em atacar o governo Biden, do qual a Câmara fez realmente parte, de atacar a questão da imigração e tantas outras pautas que são colocadas aí. Quando ele ataca a sanidade mental, o Biden não está mais disputando. Ele não está atacando o governo Biden, ele está atacando a figura, e a figura não está mais na disputa. E a própria Câmara diz isso no final, né? Comenta ali que é importante lembrar ao ex-presidente, se referindo ao Trump, que você não está concorrendo contra Joe Biden, você está concorrendo contra mim. Então, de alguma forma, o Trump, nessa tentativa de ataque, ele até consegue criar uma separação entre Câmara e Biden, né? Colocar ali como coisas que são antagônicas. E isso facilita com que a rejeição que recai sobre o governo Biden não fique tão grudada na Câmara também, em algum grau, pelo menos. Ok? Então, gente, a Câmara teve muito sucesso no seu objetivo. E o Trump não conseguiu se guiar pelo seu objetivo. Seu objetivo era, basicamente, focar nos pontos fracos do governo Biden, e ele não conseguiu. Claro, enaltecer, entusiasmar seus apoiadores, falando as louquices que sempre fala, né? De comer cachorro, essas coisas todas, óbvio. Mas também, né? Tinha ali o objetivo de de trazer assuntos comprometedores a respeito da gestão Biden, com o foco principal de desgastar a candidatura da Câmara. Ele não obteve sucesso nessa parte.
tá? E vários, a gente teve a discussão sobre o aborto, na discussão sobre o aborto também, a Câmara acabou se saindo muito bem, tá? Acabou saindo muito melhor do que o esperado, porque teve aquele caso Roe versus Wade, que foi anulado pela Suprema Corte, que é de maioria trumpista. O aborto é uma questão pro Trump, o aborto, né? Eu comentei sobre isso num vídeo que eu publiquei ontem mesmo, sobre o Trump ser favorável agora à legalização da maconha. Não vou me aprofundar agora, tá? Pretendo talvez fazer um só sobre essa questão do aborto na eleição dos Estados Unidos. Bom, gente, então o fato é esse. Agora, vamos lá, vamos ter cautela. Primeiro ponto que a gente tem que colocar. Eu acho que o Trump foi melhor do que no debate anterior. É que o Biden foi tão catastrófico no debate anterior que o assunto virou sua sanidade mental. O Trump estava menos, digamos, desorientado neste debate do que estava naquele. Né? É que de contraste no outro ficou um absurdo o mau desempenho, o péssimo desempenho do Biden. Tá legal? Outro ponto. Eu também acho que a Câmara não é que foi a perfeição em todos os sentidos, né? Ela debate muito bem e tudo mais. Ela colocou muita coisa do... Faltou muito, eu acho. Pô, não tocou muito nesses assuntos comprometedores. Tocou pouco na coisa, você mudou de opinião sobre não sei o que. Tocou pouco. Mas isso, querendo ou não, é uma sombra ali, algo que circula, né? Principalmente em fatias do eleitorado mais independentes, que podem ser decisivas na eleição e tudo mais. Nesse quesito, ela podia falar, não, eu mudei de opinião mesmo. Às vezes a sinceridade funciona. Mentira, em muitos casos funciona muito bem, às vezes a sinceridade também funciona. Você fala, eu mudei mesmo porque eu amadureci, porque eu aprendi, porque eu sou uma pessoa que evolui, tá? Poderia falar algo incisivo nesse sentido também. Despistar realmente, jogar tudo como ataque pro Trump, tentar irritar o Trump para desestabilizá-lo, mas, né, dar algumas respostas um pouco mais assertivas em algumas questões bem específicas. Ok? E mais do que isso também colocar, é uma eleição muito polarizada e, gente, o objetivo da campanha eleitoral nos Estados Unidos, ele é muito simples. É você convencer alguns milhares de eleitores que estão em 7 estados indecisos, 6 estados indecisos, varia conforme a eleição, a mudarem de voto, tá? A irem votar e a te escolherem e não escolherem o seu rival. Não vai ser, não importa o que o eleitor de Nova York, da Califórnia, falando de estados democratas, vão querer, não importa o que o eleitor de Ohio, né, um dos estados mais trumpistas, ou então o eleitor até da Flórida, que muito quase com certeza vai para o Trump novamente esse ano, vai querer, não importa, não tem a menor importância, é focar nesse público muito específico, né? Então é muito difícil nessa situação de você analisar um debate, porque não é o voto popular como um todo. O que define como pensa um extrato muito, mas muito particular e específico da população e de estados muito específicos, tá? Isso complica muito pra gente dizer, agora o debate, a Câmara foi bem, foi ótima, pô, vai levar. Não é assim que as coisas funcionam, tá? No voto popular, na eleição aqui no Brasil, já não é assim. Lá, com essa configuração toda, menos, tá? Não sei, eu ia esquecer de falar, eu acho que o ponto que eu achei melhor da posição da Câmara, né? Porque eu falei muito sobre a estratégia dela, o objetivo, como ela conseguiu cumprir o objetivo. Uma das formas dela de atingir esse objetivo, gente, foi se utilizar das suas caras e bocas, né? Foi a forma como ela... Porque a câmera era rachada em dois, né? Em todo momento você via o Trump e a Câmara falando. Não ficava focado só em um. Todo momento eram os dois. A postura dela, enquanto o Trump falava, foi perfeita, na minha opinião, tá? Ela tratava com deboche em alguns momentos, mas numa medida muito correta, não chegava a ser um deboche falso, nada, algo muito... ela, tipo, brincando de palhaça. Não, um deboche que soou, na minha opinião, muito autêntico, tá? Como eu tava gravando o debate pra poder legendar e pôr pra vocês, eu cheguei a ver... Enquanto eu escutava numa tela, eu tava vendo mudo em outra tela, tá? Em outro momento, alguns minutos antes. Aí eu prestei muita atenção nessa coisa da face, ela foi muito assertiva. E até no momento que o Trump tava falando, ela tomava protagonismo. Ela tomava protagonismo enquanto o Trump falava, respondendo instantaneamente com seus olhares, com o seu rosto, tá? Enquanto ela falava, o Trump fazia a sua cara de blasé. Eu acho que isso vai pesar também bastante favorável, né? Um debate televisionado, né? As pessoas estão vendo também os gostos. Eu acho que isso pesa
de forma muito estrondosa, e essa estratégia dela de olhar com deboche, a postura dela foi muito além da ideia de fazer, né, destinada ao eleitor, era destinada a ele também. Era mais um ingrediente do qual ela se utilizou para fazer com que o Trump ficasse irritado, ficasse desestabilizado e não conseguisse dar as rédeas do encontro. E tem os fatores gerais ali também da organização, a gente teve a checagem de fatos, a gente teve perguntas muito duras feitas ao Donald Trump, tá? Com relação a isso, gente, eu sou a favor da checagem de fatos em debate e tudo mais. Achei esse modelo interessante. Também não é isso, né? Isso vai ajudar a Kamala Harris, isso piorou pro Trump. Eu acho que os eleitores percebem isso, tá? Eu acho que isso pode ter um efeito contrário. Por mais justo que seja, por mais que as correções de mentiras tenham sido praticamente todas pro Trump e não pra Kamala, porque ele realmente mente mais. Tá correto. Ele mente mais, tem que corrigir mais mesmo. A questão é qual vai ser a leitura do eleitor. Eu acho que nesse quesito não é tão óbvio assim. Tá? Pode se criar ali até um sentimento um pouco de compaixão. Meu Deus, ela foi melhor, mas é porque eram 3 contra 1. É óbvio que isso pega entre os apoiadores, mas às vezes pode atingir também ali um público indeciso, esse público que precisa ser conquistado. Ok, gente. É isso. Nossa, eu consegui não tossir em 16 minutos, apesar de estar destruído. Espero que tenha ficado claro, tá? Não é tão legal gravar desse jeito. Grande abraço a todos e dê sua opinião aqui embaixo. Até a próxima.